todo o escrituário fiscal, o profissional de escrita fiscal, ele precisa saber fazer o cálculo do Simples Nacional. Isso por quê? Porque conforme a gente viu na nossa aula de regime de tributação, o Simples Nacional ele é um dos regimes mais utilizados por pequenas EPPs, microempreendedores, que vão utilizar esse sistema para poder ter uma melhor redução da taxa nos impostos pagos, nos tributos pagos para os estados e para o governo, de forma que eles consigam economizar assim o seu valor e ter mais lucratividade e melhores resultados durante a sua execução de trabalho. E calcular o Simples Nacional, ele é bem simples, ele não é tão complicado assim. Todo o cálculo do Simples Nacional, ele vai ser baseado em tabelas de faturamento que são disponibilizadas pela Receita Federal, que tu vai encontrar nessa apostila os links para que você possa ver essas tabelas, em que classificam a empresa de acordo com uma atividade desenvolvida e com a sua faixa de faturamento. A Receita Federal também, ela disponibiliza alguns anexos, né? O que são esses anexos? Os anexos são as atividades econômicas que podem ser beneficiadas com o Simples Nacional. Então o governo, ao criar o Simples Nacional, ele viu quais são as atividades econômicas que poderiam ter ali a utilização do Simples Nacional, que poderiam ser beneficiadas pelo Simples Nacional. Então ele dividiu essas atividades e colocou em anexos, né, anexos da lei do Simples Nacional, aonde nós temos 5 anexos, com exceção de um que foi suspenso. Então nós temos os 5, mas um foi suspenso, então nós ficamos atualmente 2021 para frente com 4 anexos do Simples Nacional. Cada um desses anexos, cada um dos segmentos da forma econômica que se trabalha, ela possui alíquotas progressivas próprias. Ou seja, quanto maior for o faturamento da empresa, maior vai ser o valor do imposto a ser pago, o que vai tornar a cobrança mais justa. O anexo número 1, ele vem as atividades de comércio, as atividades ligadas a comércios que as empresas utilizam. O anexo 2 está ligado a indústrias, o anexo 3 a prestadores de serviço, e o anexo 4 também a prestadores de serviço, que vai mudar ali quais são os tipos de serviços prestados. E nós tínhamos o anexo 5, que também vinha sobre prestadores de serviço, mas que ele foi suspenso. Então, primeiro de tudo, o primeiro passo para a gente poder calcular o Simples Nacional, né? Então eu vou colocar. O primeiro passo, então, é que eu preciso estabelecer, né? Eu vou colocar aqui o primeiro passo, eu vou estabelecer qual que eu vou verificar qual anexo se enquadra a empresa. Primeiro eu tenho que perguntar isso. Qual dos anexos é? A minha empresa, a empresa que eu estou fazendo aqui, o cálculo do Simples Nacional, ela é uma empresa que ela se enquadra, mas ela está se enquadrando no anexo 1, ela é comércio, ela é indústria, ela é serviço. Se ela for serviço, qual dos serviços disponíveis que ela vai estar enquadrando, qual que é o anexo que ela vai estar enquadrando. Para que assim eu também consiga, depois disso, no segundo passo aqui, né, no segundo passo, eu vou, segundo passo, verificar o faturamento dos últimos 12 meses. Né? Então eu vou puxar esse faturamento dos últimos 12 meses para eu entender, para eu poder conseguir fazer o meu cálculo. E aí eu tenho uma equação, né? A gente tem uma fórmula matemática que a gente pode ser utilizado quando a gente vai calcular aqui a questão da alíquota, né? Eu preciso descobrir qual que é a alíquota, preciso descobrir qual que é a alíquota efetiva que vai estar sendo aplicada dentro da empresa, dentro do cálculo, para que eu consiga descobrir o quanto vai ser pago de imposto, quanto vai ser recolhido de Simples Nacional no mês em exercício. Então, o primeiro passo, eu vejo qual que é o anexo que vai estar se enquadrando na minha empresa, para que eu consiga identificar, né, dentro desse anexo, ele vai estar disponibilizando quais são as alíquotas possíveis dentro da faixa de crescimento de cada empresa, bem como também a questão de qual que é o abono, né, qual que é ali o desconto dado. Como você pode ver, aqui nessa faixa, eu trouxe aqui uma tabela só para mostrar. Quando eu tenho que analisar, né, o anexo, por quê?
Porque aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de uma tabela que a gente vai encontrar dentro de algum dos anexos. Então, eu tenho a faixa, que eu vou ter a minha receita bruta, por isso que eu tenho que pesquisar qual que é o faturamento dos últimos 12 meses que eu tive, porque ele vai me dar, então, dentro do anexo, qual que é a faixa que eu me encontro aqui dentro da minha alíquota, para eu descobrir. Então, por exemplo, se eu faturei até R$180 mil nos últimos 12 meses, então a minha alíquota é de 6%, porque eu estou na faixa 1. E eu não tenho valor a deduzir de impostos, né? Eu não tenho valor de deduzir, eu vou ter que aplicar, eu aplico 6% de alíquota, né? Eu tenho aqui, não, eu faturei 720 mil e quase cheguei, passei de 720 mil e quase cheguei ali nos 1 milhão e 800 mil. Então a minha alíquota, eu já entro na faixa 4 aqui, ela vai ter 16% de alíquota prévia, eu tenho um valor a deduzir de quase 36 mil reais. Eu vou deixar a tabela bem aqui do lado, a gente vai para a fórmula matemática. Então a fórmula matemática, ela vai ser da seguinte forma. RBA, né, então a fórmula ela é da seguinte forma, né, eu tenho aqui receita bruta anual de 12 meses vezes a alíquota, né, então eu abro aqui colchetes, então primeiro eu faço a receita bruta anual dos 12 meses vezes a alíquota da faixa aqui do anexo, então eu tenho que pegar o anexo e verificar qual que é a alíquota da faixa que se enquadra a minha organização, a empresa que eu estou fazendo, o cálculo do Simples Nacional. Aí eu vou, então, receita bruta anual, né, de 12 meses, receita bruta de 12 meses vezes a alíquota, menos o valor a deduzir, então se eu tenho o valor a deduzir, eu vou deduzir esse valor, e eu divido sobre a receita bruta anual dos 12 meses. Dessa forma, eu vou ter a alíquota efetiva que vai ser aplicado sobre o valor faturado do último mês. Então, se eu pego o último mês, eu vou ver a questão, por exemplo, né? Então, aqui, o meu segundo passo é verificar o faturamento. O terceiro passo é fazer o cálculo, né? Vou colocar aqui embaixo. Então, o terceiro passo é, de fato, fazer o cálculo, para a gente poder não esquecer. Né? Então, aqui o terceiro passo, fazer o cálculo. E o quarto passo, né, que eu vou pegar aqui e colocar para você ter total certeza do que fazer, o quarto passo, que é o passo final da nossa fórmula de fazer o cálculo do Simples Nacional. Aqui, deixa eu colocar aqui, fazer cálculo, alíquota efetiva. Alíquota efetiva. E aí eu faço, né, o cálculo do Simples Nacional. E como que é o cálculo do Simples Nacional? Ele vai pegar aqui, bem simples, né, o cálculo do Simples Nacional. Então você vai pegar, né, valor faturado último mês. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Último mês vezes alíquota efetiva, tá? Bem simples. Esse é o cálculo do Simples Nacional. Então, por exemplo, eu vou até fazer um exemplo bem legal aqui contigo, mas esse é o cálculo, ele é bem simples, né? Não é nada que se quebra a cabeça, eu tenho que ter ciência de uma coisa, que eu preciso ter disponível
né? Então você vai trabalhar com escrita fiscal, você vai fazer esse cálculo diariamente, então já prepara, imprime aí os anexos do Simples Nacional, todos esses anexos, coloca eles do seu lado, na tua mesa de trabalho, para que tu possa estar sempre pesquisando e verificando. Então eu tenho que ter noção de quais são os anexos, aonde que a empresa está se enquadrando dentro desses anexos, né? Qual anexo se enquadra? Ela é comércio, é indústria, prestação de serviço. Eu preciso estar sempre ciente do valor do faturamento bruto, tá? Não é lucro, é faturamento, a receita bruta, que é o quanto a empresa vendeu nos últimos 12 meses, para que eu possa ter a faixa, assim eu encontro a alíquota e assim eu consigo ter aí a alíquota efetiva para eu poder realmente fazer o cálculo do último mês, assim eu faço a impressão da guia de pagamento, eu pago a guia e fica tudo certo com a Receita Federal. Mas então, bora agora, vamos fazer ali um exercício bem legal para que você realmente entenda totalmente como que funciona a questão do cálculo do Simples Nacional. Então eu vou colocar aqui de novo a nossa tabela do anexo, tá? E aí vamos supor que eu tenho uma empresa e eu vou colocar aqui, ó, faturamento, receita bruta anual 12 meses, tá? Vamos colocar aqui uma receita de 340 mil reais aí que ela teve no ano. Então, se ela faturou 340 mil reais no ano, logo ela entra aqui na segunda faixa, né? Ela 340, então a segunda faixa vai até 360 mil de receita bruta anual. Então, eu coloco aqui ela na segunda faixa, logo a alíquota ela é igual a 11,20% e o valor a deduzir é igual a R$ 9.360. Esses são os meus dados que eu tenho aqui previamente para eu poder fazer o meu cálculo, né? Eu vou fazer o meu cálculo aqui, então eu tenho aqui os meus dados que eu preciso para fazer o cálculo. Para que a gente também não esqueça, eu vou deixar disponível aqui também no meu lado aqui a nossa fórmula da alíquota efetiva, né? Então eu preciso também da alíquota efetiva. Um outro ponto também que eu preciso levantar aqui nas minhas informações é o valor faturado do último mês. Então eu tenho aqui valor faturado, né? Eu tenho valor FAT último mês, que é igual, vamos colocar aí que eu faturei 30 mil reais no último mês, né? Então eu tenho aí, a empresa faturou 30 mil reais no último mês. Então eu tenho aqui, só recapitulando, eu tenho aqui a minha tabela do anexo que eu pesquisei, né? Eu encontrei aqui a minha empresa, ela é de prestação de serviço, então eu tenho aqui a minha fórmula do cálculo da alíquota e eu tenho aqui as informações necessárias para que eu faça o cálculo. Então vamos fazer o cálculo juntos aqui. Então, primeiro de tudo, então, eu tenho o cálculo, vamos lá. Então, receita bruta anual, então eu tenho aqui 340 mil vezes a faixa, né, 11,20%, vezes 11,20%, né, e aí eu coloco entre parênteses aqui, só para a gente poder deixar tudo bem arrumado. Então, tem um colchete aqui, tem um aqui, né, e menos... Qual que é o meu valor a deduzir, né? O meu PD aqui, qual que é o meu valor a deduzir? R$ 9.360 reais, que é o meu valor a deduzir. E, né, eu vou multiplicar, vou dividir, na verdade, desculpa, eu vou dividir tudo isso pelo meu faturamento anual bruto, que é 340 mil reais. Então, vamos fazer o cálculo. Então, a gente pega 340 mil vezes 11,20%, né? Se a gente for pegar e fazer esse cálculo, nós vamos ter o seguinte número. Então, eu vou ter, né, 340 mil vezes 11,20% vai dar 38,080 aqui, que eu vou subtrair 9.360, né? Então, estou fazendo aqui a minha equaçãozinha bonitinha, e aí eu tenho aqui também a minha divisão, que não pode faltar, que é os meus 340 mil aqui, que foi meu faturamento. Volto aqui. Então, só para poder relembrar. Então, voltando aqui. Então, eu tenho 340 mil, que é o meu faturamento, né, a minha receita bruta anual. Eu tenho vezes a alíquota, que é 11,20%, porque eu estou enquadrado na segunda faixa, né? Aqui eu estou nessa segunda faixa aqui do enquadramento. Depois,
Eu tenho a alíquota 11,20, eu tenho o valor a deduzir que é 9.360 e eu tenho, de novo, o meu a receita bruta anual de 12 meses, 340 mil reais, que foi o que eu faturei. Então, se eu multiplico 340 mil vezes 11,20%, dá 38.080. Se eu subtrair 38.080, tirar 9.360, o que vai sobrar é R$ 28.720, que vai, eu vou aí estar colocando ele, dividindo sobre o meu faturamento, o meu faturamento bruto, a minha receita bruta anual aqui dos últimos 12 meses. Então, ao fazer essa divisão aqui, eu vou ter um número, se você dividir aí, que você está acompanhando e está fazendo a divisão, eu vou ter um número que é aproximadamente esse valor aqui. Esse valor aqui ele está em casas decimais, logo, pela matemática, eu multiplico ele por 100. Então, eu faço 1 vezes 100. Eu faço 1 vezes 100 aqui. Logo, o número que eu vou ter, a minha alíquota efetiva, ela é 8,44%, aproximadamente aqui, a minha alíquota efetiva. Então, a questão aqui, poxa, achei a alíquota efetiva, o cálculo terminou? Não, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou calcular de fato ali a minha questão do quanto eu vou pagar de Simples Nacional. Eu identifiquei ali o quanto eu preciso, qual que é a alíquota que eu vou pagar, então eu faço um cálculo bem simples. Então eu vou pegar 30 mil vezes 8,44%. E vou multiplicar vezes 8,44%, o que vai dar um valor de R$ 2.532. Esse é o valor do meu pagamento desse mês, do mês corrente, do meu Simples Nacional. Esse valor aqui de R$ 2.532 vai ser o valor que eu vou pagar do Simples Nacional devido ao meu faturamento de R$ 30 mil. Esse cálculo é bem simples, eu espero que tenha entendido como fazer o cálculo, eu trouxe ele passo a passo para que realmente você entendesse o cálculo, é bem simples mesmo, algo que é bem aplicável e como escrituário fiscal você vai aplicar no dia a dia, e dessa forma eu espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula também. Eu te vejo na próxima aula, fique comigo e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!